Assunto de primeira de hoje, onde eu converso agora com a pesquisadora da Embrapa Caprinos e Ovinos, a Patrícia Yoshida. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre a adoção da nanotecnologia para combater o mal do caroço, que é uma doença muito comum em caprinos e ovinos. A primeira pergunta que eu te faço é: o que é o mal do caroço? É uma doença infecciosa, né, causada por uma bactéria que causa abscessos nos linfonodos, né, nos gânglios superficiais e internos de caprinos e ovinos, né, e aí acaba formando um nódulo, né, que o pessoal popularmente chama como caroço. Então, nos linfomas, ela abre um abscesso e aí forma um caroço, que na verdade, é um nódulo. É um crescimento irregular. Isso é maligno ou benigno? É benigno, porque é uma infecção, né? Então é a bactéria que se prolifera dentro do linfonodo, e aí o organismo tentando combater a infecção acaba tentando restringir ela, né, nessa forma de circular, né, de abscesso para tentar conter a doença, mas é benigno. Ele é justamente isso, ele forma um casulo ou um invólucro para justamente conter a dispersão dessa bactéria, né, no animal. Exatamente. E o que é que ele causa? Ele tem algum tipo de problema que ele causa? Se você não cuida disso, ele fica restrito a isso, é localizado, pode trazer prejuízo depois à carne, ao couro, ou ele pode eclodir e de uma forma descontrolada, causar algum tipo de morte, talvez até óbito no animal. Se for casos isolados, né, ele acaba dando uma depreciação, né, na pele do animal, porque você tem que drenar, ou ele mesmo acaba rompendo sozinho, né, e fica uma cicatriz. Então, para animais que vão ser vendidos, a questão de couro desvaloriza, o próprio animal vivo, né, com cicatrizes também tem um menor valor. Como o organismo fica gastando energia para conter a infecção, acaba tendo uma queda de produção, né, para o animal ter que ter um gasto a mais nessa doença. Ela é altamente contagiosa, então se você deixar esse abscesso romper entre os animais, acaba passando entre eles e vai aumentando o número de casos na propriedade. Se acometer órgãos internos, membros, é obrigatório ser feito o descarte dessas partes, né? E se for interno, o descarte do animal todo durante abate. Por ser uma zoonose, né? Não é recomendado o consumo da carne de animais acometidos pela doença. Pode ser transmitida para o ser humano, então? Sim, sim, é transmitida para o ser humano. É uma zoonose menor, né? Mas se tiver um ferimento, a pessoa estiver fazendo um abate, né? E se cortar e acabar tendo contato com o conteúdo purulento, né? Ou mesmo durante o tratamento na propriedade, ele também pode desenvolver a infecção, né? Bom, como é que é a forma tradicional de combater o mal do caroço? Na medicina, e mesmo na medicina dos animais, aí, na medicina veterinária, a gente costuma combater bactérias com antibióticos, fazendo pulsão desses nódulos. Como é que é o combate desse problema entre caprinos e ovinos, do mal do caroço? O tradicional. Depois a gente vai para o que vocês estão inovando. Certo. Como a gente comentou, como o organismo ele tenta encapsular, né, a bactéria para não se espalhar para o resto do animal, ela forma uma cápsula espessa e o tratamento com antibiótico convencional acaba não conseguindo atingir, né, dentro do abscesso e combater a infecção. Então, na rotina de campo, o que a gente orienta é fazer o corte desse abscesso quando ele está maduro já, né, que a pele já está mais fina, já perdeu pelo, e aí drenar esse conteúdo purulento e fazer a cauterização química da ferida com tintura de iodo a 10%, por pelo menos 10 dias, né, que é suficiente para eliminar toda a bactéria ali daquela ferida local e também retirar a cápsula, que acaba sendo uma fonte, né, de permanência da bactéria na ferida. Bom, e aí vocês estão utilizando a tecnologia da nanotecnologia, né, que é o nano, é o micro, né, que é uma nova tendência para potencializar as aplicações do antibiótico. Há quanto tempo vocês estão desenvolvendo esse método de tratamento? Os primeiros estudos in vitro, né, com células, a gente fez em 2015, mais ou menos.
Depois a gente conseguiu se organizar, teve uns resultados interessantes e começou desde 2021, 2022 a fazer os ensaios piloto com os caprinos, né, com os animais. E o interessante é por ela ser uma nanopartícula. Como é que vocês fazem? A nanopartícula, ela é introduzida nesse nódulo, nesse casulo que se forma, nesse mal do caroço, né, ou o caroço. Ela é introduzida alguma coisa ou alguma coisa que reage, acelera o processo do antibiótico, ou é feito tipo uma sensibilização que acaba mexendo com a estrutura e acelerando o trabalho do antibiótico? Como é que é o manejo, a técnica? Certo. São duas nanotecnologias, né, que a gente está testando. As nanopartículas são para abscessos precoces. Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que o antibiótico consiga altas concentrações, né, atinja altas concentrações dentro do abscesso, quando a cápsula ainda é novinha, ela é mais fina, então eu consigo fazer com que a droga acumule onde eu preciso tratar. E como as nanopartículas são bem atraentes para as células de defesa que ficam ali na região, então a gente consegue puxar o antibiótico para ele ir, né, no alvo que a gente quer alcançar. Isso em abscessos precoces. Quem está nos assistindo. Essa nanopartícula é colocada no caroço já com o antibiótico, é isso? No subcutâneo, né, que a gente aplica. Ela é como se fosse uma esfera e a gente consegue ligar o antibiótico nela. E ela fica atraente para as células de defesa fagocitária e entrega o antibiótico, né, dentro, bem onde a bactéria está. A gente consegue mirar bem no alvo dentro da célula. Né? É uma aplicação, a grosso modo, a gente podia dizer de precisão laser. Né? Você está acelerando o processo numa precisão laser, que não é laser, porque é uma tecnologia muito mais moderna, é nano, mas você está introduzindo lá. Você falou que esse é um método, e o outro método qual é? O outro é que muitas vezes a gente não consegue identificar esse abscesso precocemente, né? E ele acaba vindo a amadurecer e a gente utiliza a tintura de iodo, mas que ela acaba ficando muito cara, né? E muito trabalhosa, porque são 10 dias de tratamento. E aí, então, a gente está também avaliando nanofibras, né? Que são como se fossem tecidinhos, né? São mantas nanométricas também, muito pequenas, né? Que a gente consegue impregnar antibiótico nessa manta e aplicar ela na ferida em substituição ao iodo, porque ele acaba sendo agressivo também para um tecido saudável, né? E com essa nanofibra a gente está vendo que ela é mais suave, consegue entregar uma grande quantidade de antibiótico, mas sem danificar o tecido saudável, né? Então, temos aí mais um minuto para você concluir. Quais têm sido os resultados apresentados? As soluções são satisfatórios? Vocês estão em fase de testes ainda ou já introduziram a metodologia? Conta para a gente agora. A gente está aprimorando, né, os protocolos, né, o intervalo de tratamento dos animais, a quantidade que a gente tem que aplicar e deixar a tecnologia de uma forma prática para o produtor, né? E então, nos próximos 2 anos, a gente está fazendo essa avaliação e procurando parceiros, né, no mercado para poder disponibilizar isso comercialmente. Então, por enquanto, é em pesquisa, né? Mas a gente está bem trabalhando para conseguir disponibilizar isso comercialmente da forma mais prática possível, né, para os produtores. Você é quem coordena esse projeto dentro da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fica no Ceará, né? É isso? Isso, em Sobral. Ceará. No Ceará. Mas tem parceria com 2 Embrapas em Minas, em São Paulo e mais a Universidade Federal de Lavras, né? Então, uma curiosidade minha, esse problema é comum em caprinos e ovinos em qualquer região do Brasil, porque nós temos regiões mais quentes, regiões mais frias, ele é um problema normal. Essa bactéria tem preferência por algum tipo de microclima ou de clima ou não? Ela é muito disseminada no Nordeste, mas no Sudeste também. Ela precisa de umidade e matéria orgânica para sobreviver. Então, em animais confinados, né, que tenham uma proximidade aí, né, dentro de instalações, ela se dissemina. Então, ela é amplamente difundida. É o que a gente sempre diz, né? Bactérias e vírus, elas não querem te matar, elas querem sobreviver. A civilização delas, a colônia delas, seja de vírus ou de bactéria. Só que elas são, em muitos casos, letais e, às vezes, até fatais para os seres vivos, de modo geral. Falamos aqui sobre a questão do mal do caroço nos caprinos e ovinos e dessa nova tecnologia da Embrapa, usando a nanotecnologia para acelerar tanto o antibiótico colocado como a partícula de iodo são 2 formas de tentar combater o problema com mais eficiência e mais rapidamente. É isso, Patrícia?
Isso mesmo, os dois com antibióticos, exatamente. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, internet de vocês. É embrapa.br/caprinos-e-ovinos. Muito obrigado a todos aí, que sempre tem trazido boas informações e novidades para a gente. Não só a Embrapa Caprinos e Ovinos, que está aí em Sobral, no Ceará, mas também em outras unidades, mas todas as outras unidades especializadas da Embrapa, que é uma das instituições de pesquisa grande parceira aí do produtor rural brasileiro, tanto para proteína animal quanto para proteína vegetal, as duas. Obrigado, Patrícia. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.